Direito e Literatura está de volta para debater o tema populismo. O populismo está frequentemente associado à figura de um líder carismático, né? De que forma um cenário de crise de lideranças pode constituir um campo fértil ao populismo? De que forma essa questão sobre populismo e a provocação feita pelo Sérgio sobre que o populismo é uma questão de direita mesmo, se encaixa a partir da própria metáfora do Adriano, que se ele não tem cheiro e ele se mimetiza, digamos assim, e depois acaba sendo devorado, por que ele tem um lado? Sérgio, começa por você. Bom, é importante... E vocês podem interromper também para ficar bem dinâmico. Então. É importante, então, para não ser monólogo, esclarecer melhor. Eu vou me concentrar em 4 características do populismo, assim como a doutrina, os estudiosos têm apresentado, que coloca frontalmente contra, pelo menos, um mainstream da esquerda. Então, vamos usar como modelo arquetípico o pensamento marxista. Primeiro, como referi antes, o apelo a uma concepção totalizante de povo, solapando a clivagem básica do pensamento marxista de que a sociedade é dividida em classes. Segundo, a falta de mediação, de instâncias de mediação entre liderança e povo, nesse sentido que o próprio populismo apresenta. Se a gente pensa, por exemplo, em Lenin, apareceu o partido como aquele que vai esclarecer e guiar o proletariado. Terceiro, a própria lógica do populismo impede uma organização autônoma do proletariado como pretende o marxismo ortodoxo. Quarto, se a gente pensar na esquerda, assim como se coloca mais contemporaneamente, que assume, me lembro de, por exemplo, o ensaio do Leandro Konder, Democracia como Valor Universal, de 82, por aí, de que assume a democracia, e a democracia não pode se dar senão com limites. Isso está claro em Ferraioli, por exemplo, e outros autores mais contemporâneos. A democracia é o reino da maioria, é o império da maioria, mas essa maioria é limitada. E por isto que surge toda uma disciplina chamada constitucionalismo, que se dedica a trabalhar todo esse processo de engenharia política que foi construído ao longo dos séculos, a partir das revoluções britânicas, de limites ao poder soberano. E o populismo, ele aspira a ignorar procedimentos democráticos, procedimentos de limites da soberania, etc, etc. Nesse sentido, ele é iliberal também, porque ele nega toda a tradição liberal. Então, é um fenômeno diverso do que seja toda a corrente de esquerda. Se a gente pensa, por exemplo, Gramsci, com a ideia de hegemonia, de conquista de direção cultural. Sim, pois não. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que aí é tratar o populismo como uma corrente política. Eu ia perguntar, minha ideia era exatamente essa pergunta. Não é uma ideologia. É isso. Mas você está falando, e nas práticas... Isso, entendeu? Quer dizer, enquanto uma ideia, o populismo pode... Então, é o que diz Laclau. Laclau diz assim, a essência da política, a dinâmica básica da política é o populismo. Só que o populismo, e repito o que eu falei no início para esclarecer os termos. Qual é o campo que eu me mexo? Como prática de política de massas, como prática de governo. Sim, desinstitucionalização. Ela atenta contra
tudo aquilo que a esquerda tem pregado historicamente. Sim, mas ela também atenta contra tudo que, como disseste, o liberalismo, que hoje é tratado como se fosse de direita, né? Mas tem um equívoco. Então, aí estaríamos restritos a pensar que o populismo é a essência do fascismo. E não é. Agora, o próximo passo seria trabalhar essa distinção que me parece importante. Ou seja, apesar de que, por exemplo, Emir Sader e Michel Levy, que falam, o populismo é fascismo, ou quem mais? Tem autores, Hélio Jaguaribe, fala que é o protofascismo. Não é. A distinção não é de grau, ela é qualitativa. Ela é qualitativa, mesmo porque eu considero que o fascismo é um fenômeno irrepetível. E isso me parece muito claro a partir dessa pesquisa, deste ensaio feito por David Kerser, que mostra como Mussolini e Pio XI assumem em 22, casualmente, o ano da Marcha sobre Roma é quando é entronizado o Pio XI, como ele vai se formando, primeiro sem uma ideologia clara. Embora hoje existe uma tendência a se falar fascismo como toda manifestação de violência como arma política dentro do Estado de Direito. Então, eles dizem, o fulano é um fascista porque ele está pregando a violência, certo? E assim começou o fascismo, com milícias na defesa dos terratenientes da Itália da época. Mas também isso caracteriza... Se me permite terminar, quem vai dar um molho ideológico, por exemplo, do antissemitismo, que Mussolini não era antissemita no início, porque ele tinha uma amante que era judia, é a igreja. É a igreja daquele momento, a igreja ultramontana, etc, etc. Né? O fascismo é diverso do populismo por as suas próprias características. Aquele ensaio, o final da vida de Umberto Eco, que mostra as características, aquele anti-intelectualismo, o elogio da ignorância, etc, etc, né? O machismo, a xenofobia radical, etc, etc. Isto mostra que o fascismo tem características diferentes do populismo. Embora a gente possa pensar vários fascismos, como, por exemplo, Franco, Salazar, embora fascismo é o de Mussolini. Porque... Ângela, o que você acha disso? E depois, se puder também responder, vocês, mas começando pela Ângela, isso que o Sérgio está dizendo, e o que o Adriano também falou, na América Latina, por exemplo, como classificariam os regimes populistas que são fartos? Que muitos deles caracterizados como esquerda, o que derrubaria a tese do Sérgio. Eu estava escutando o Sérgio pensando, a gente não pode desconsiderar também um pouco da nossa história, né? Populismo no Brasil, a gente vai lembrar da Era Vargas. Na América Latina, a gente tem exemplos assim vastos, né? Associando justamente o populismo à esquerda, né? Acho que essa é uma leitura bastante atual, né, que o Sérgio traz, né, dessa questão de colocar o populismo de um lado ou de outro, né, quase que como uma ideologia. Acho que ele não é exatamente uma ideologia, me parece, né, mas talvez a gente, voltando para o Ibsen, a gente possa visualizar melhor e talvez conectar não o populismo à direita ou à esquerda, numa leitura minha, mas sim o populismo às maiorias, às massas. A forma de seduzir a massa para justamente destruí-la de uma certa forma, para uma leitura do populismo à direita, por exemplo. Nesse texto aqui, o que acontece? Para a gente puxar, e talvez já ensaiando o que a gente vai falar no próximo bloco sobre redes, mídia. Nesse texto aqui, o médico descobre que as águas daquele balneário estão envenenadas. Inclusive tem uma metáfora, né? A sociedade é que está envenenada. Que as águas daquele balneário estão envenenadas. E aí, nessa investigação dele, ele vai descobrir que justamente elas foram envenenadas porque na construção os encanamentos não foram exatamente colocados onde deveriam ter sido colocados por uma questão de economia de recursos públicos.
Então, os curtumes do entorno poluem aquele solo. A discussão também pode ser levada para as questões ambientais, é uma obra muito discutida para fazer, né, as reflexões lá no âmbito do direito ambiental. E ele resolve colocar isso tudo à tona, munido das melhores boas intenções, né? Aí o duplo da questão aqui que a gente pode trabalhar, né, também nisso, né? Munido das melhores boas intenções, né? E de pronto, né? O jornal, porque ele é um colunista do jornal, vai dizer, não, nós vamos te apoiar, nós já temos o apoio da Associação dos Proprietários de Imóveis, nós já temos a Associação da Cidade, nós já temos, enfim, né? A opinião pública está ao seu lado. Vamos noticiar isso. E quando o prefeito, seu irmão, toma conhecimento, ele tenta corromper, inclusive, o jornal. E aí, justamente, usa da mesma arma. Olha, isso não vai dar certo. A opinião pública não vai apoiar isso. Os imóveis vão desvalorizar, os turistas não virão para cá, nós vamos quebrar com a cidade. Ninguém vai apoiar. O que significa aí, Adriano, uma questão que eu acho que você pensa mais ou menos pelo que eu peguei, e aí contesta um pouco, contesta o Sérgio, porque a característica principal do populismo é na sua metáfora, que eu acho muito bem posta, essa ligação direta, de algum modo, que se faz. E para fazer ligação direta não pode ter cheiro, nada faz a ligação direta. E essa ligação direta acaba sendo não uma ideologia, mas uma prática de governo. É isso aí. Eu acho que o que realmente caracteriza o populismo é ser uma prática de governo de diferentes matizes, por isso a ideia de que não tem cheiro, mas cativa. E a coisa cativa pelo cheiro, porque o cheiro é uma coisa muito direta, né? Então, ele passa por um nível de discussão que não é um nível de convencimento, não é um nível da argumentação, é um nível muito mais, digamos, de intestino, né? Nesse caso aqui, de nariz, de ser seduzido por aquilo. E eu diria mais, essa é uma prática que, contemporaneamente, nós estamos falando aqui desde os modernos, quase que foi obrigatória para muitos governos, porque e alguma dimensão de contato com a massa tem que existir, porque não havia massas para serem governadas. As massas estavam governadas pelo temor, pelo medo, pelos exércitos, e com a medida que você precisa falar com as massas, você precisa seduzi-las, né? Então, o fascismo que começa a fazer isso tem uma prática populista, e a prática populista é alimentada pelas mídias, pela mídia de então, né? O cinema foi importantíssimo para o nazismo, para buscar aquele odor da população, trazê-lo à tona e fazê-lo difundir numa figura que, no final das contas, é um pouco patética, é uma figura sem, né? Se você olha, despida de tudo isso, é frágil, né? As figuras hoje são um pouco risíveis, são um pouco um bufão, né? O Mussolini, mesmo o Hitler, despidos de toda a sua parafernália estética de comunicação direta com as massas, some. O populismo é um pouco isso. Então, eu acho que realmente o populismo, ele não tem cheiro, mas não tem veja ideologia. bem, Hitler e Mussolini fazem parte daquele modelo totalitário que eu concordo com o que dizia Hanaren. Sérgio, eu pediria para o próximo bloco você guarda essa frase para entrar rachando com ela, porque o direito de literatura vai para o intervalo. E aí tem instituições e, portanto, eu não posso fazer a ligação direta, eu tenho que obedecer. Não pode ser populista. Não posso ser populista aqui. Próximo bloco vamos continuar com essa discussão tão interessante. Nós já voltamos.